I'm so excited Eu estou tão empolgado. as I listen at Pastor Brunet. Quando eu estava escutando aqui o pastor Brunet, His comments bore witness os seus comentários dão testemunho to what God had given me to share with you tonight. daquilo que Deus me deu para compartilhar com vocês nessa noite. So I'm excited. Então estou empolgado. I'm going to ask you to Eu stand vou pedir que você fique de pé for the reading of the Word of para a God. leitura da palavra de Deus. That's what we do at the Potter's house. É isso que nós fazemos lá na Potter's House, a igreja deles. So David would not remove the ark of the Lord E não quis levar a arca do Senhor Davi unto him até ele into the city of David. para a cidade de Davi. But David carried it aside Mas Davi a carregou ao lado into the house of Obed-Edom, na casa de Obed-Edom, the Gittite. o Gitita. And the ark of the Lord E a arca do Senhor continued in the house of Obed-Edom, continuou na casa de Obed-Edom, the Gittite, o Gitita, 3 months. por 3 meses. And the Lord blessed E o Obed-Edom Senhor abençoou Obed-Edom and all his e house. toda a sua casa. And it was told King E David, disseram ao rei Davi, saying, the Lord hath blessed disseram, o Senhor abençoou the house of a Obed-Edom casa de Obed-Edom and all that pertaineth unto him, tudo que pertence a ele, because of the ark of God. por causa da arca de Deus. So David went, Então Davi foi, he knocked on the door bateu na porta and brought up the ark of e God trouxe a arca de Deus from the house of da Obed-Edom casa de Obed-Edom into the city of até David a cidade de Davi, with com gladness. alegria. Can you say Você amen? pode dizer amém? I'm going to talk to you. Remain standing. Permaneça de pé, eu vou falar contigo. I'm going to be talking to you Eu vou falar com você about something that I think is very important. sobre algo que eu acho que é muito importante. My subject tonight O meu assunto nesta noite is the strategy of kings. é a estratégia de reis. I'm going to say that again. Eu My vou- subject tonight Eu vou dizer mais uma vez, meu tema nessa noite is the strategy é a estratégia of kings. de reis. Let's pray before you're seated. Vamos orar antes de você se sentar. Sweet Holy Spirit, Santo Espírito Santo, come close. venha próximo. Draw nigh. Se aproxime de nós. Drip on us like the dew of the morning. Pinga sobre nós como o orvalho da manhã. Fall on us like the oil on the head of Aaron. Caia sobre nós como óleo na cabeça de Arão. Whisper to us Sussurra para nós, like you did Elijah in the cave. como o Senhor fez com Elias na caverna. Call us Nos chama, like you did Lazarus como o Senhor chamou a Lázaro, out of the grave. saindo do túmulo. I pray that we would never be the same Eu again. oro que nós nunca sejamos os mesmos novamente. In the name of Em o Jesus, nome we de pray. Jesus nós oramos. Amen. Amém. You may be seated. Você pode se sentar. I got a good workout before I came out here. Eu já fiz um bom exercício antes de subir aqui. Now I'm ready to go to work again. Agora eu estou pronto para começar a trabalhar de novo. This text is extremely important. Esse texto é extremamente importante. It is not just a Bible story. Não é apenas uma história bíblica. It is not written for your entertainment. Não está escrita só para o seu entretenimento. It is the transition of God. É uma transição de Deus. It changes the order Ela muda a ordem of the kingdom. do reino. It moves Ela move, away ela tira. from the house of Saul Tira da casa de Saul to the house of David, para a casa de Davi. from the tribe of Da Benjamin, tribo de Benjamim, from which all the kings came from, cuja qual todos os reis até então vinham, to the tribe of Judah, até a tribo de Judá. because David is from the tribe of Judah. Porque Davi é da tribo de Judá. It was important that David Foi importante que Davi come into the kingdom. pudesse vir ao reino. God has been working on this Deus estava trabalhando nisso for a long time. por muito tempo. It is why Ruth Foi por isso que Ruth left Moab deixou Moabe, following Naomi seguindo Noemi, to meet para encontrar Boaz. Boaz.
Because through the union with porque Boaz, através de sua união com Boaz, she produces a son called Obed. ela produz um filho chamado Obed. And Obed E agora Obed, begot Jesse. agora tem Jessé. And E Jesse Jessé, begot David. agora tem Davi. And it changed the structure of E everything muda a estrutura de tudo, because David was not in line to be king porque Davi não estava na linha para ser um rei through a natural dynasty. através de uma dinastia natural. By all rights, Por todos os direitos, the kingdom o reino should have gone to one of Saul's descendants. deveria ir para um dos descendentes de Saul. But God switched the order, Mas Deus mudou a ordem. and the head became the E o tail, que era cabeça se tornou cauda. and the tail became the E a cauda head, se tornou cabeça. and he that was last became first, E aquele que era último se tornou primeiro. and he that was first became E o que era last. primeiro se tornou último. You missed a chance to shout right Você there, perdeu uma chance de dar um brado aí. because God's getting ready to Porque switch. Deus está se preparando para fazer uma troca. God's getting ready to switch. Deus está se preparando para fazer uma troca. Somebody who's been in the background Alguém que está lá no bastidor is about to come out of the agora vai shadows. sair das sombras. Somebody who's been overlooked. Alguém que foi desprezado. God is pointing his finger Deus está at you. apontando o seu dedo a você. There is a king in you, Há um rei dentro de ti. and God is going to unveil E it Deus vai revelá-lo for such a time as para um this. tempo como este. Shout amen. Grite amém. Now I'm going to take my time Agora eu vou tomar um tempo aqui, because I want to lay good porque eu foundation. quero estabelecer um bom fundamento. David is anointed Davi é ungido. 3 times. Ele foi ungido 3 vezes. He is anointed while he is still a shepherd boy Foi ungido ainda quando era um garoto, um pastor de ovelhas, by Samuel. por Samuel. And Samuel E declares Samuel declarou that he will be the king of que Israel. ele seria o rei de Israel. He was a shepherd boy. Ele era um pastor de ovelhas. He was not raised in the kingdom. Ele não foi criado no He was reinado. not used to the Ele não palace. estava acostumado com o palácio. He was not used to great power. Ele não estava acostumado com um grande poder. He was not used to royalty. Ele não estava acostumado à He did realeza. not come from a grand dynasty. Ele não veio de uma grande dinastia. He did not know the protocol of the palace. Ele não sabia qual era o protocolo do palácio. He did not have the clothes of a prince. Eles não tinham a roupa de um rei. He dressed like a pauper. Na verdade, ele se vestia como alguém pobre. When he came into the palace, Quando ele chegou no palácio, he changed clothes with ele Jonathan. trocou de roupas com Jonatas. And he took on the robe of a E prince. pegou então a capa de um Though up príncipe. until now he's been a shepherd boy. Mesmo até então ele era um pastorzinho de ovelhas. They literally traded places. Literalmente trocaram de lugar. David and Jonathan. Davi e Jonatas. And all of a sudden David is E dressed de repente Davi agora está vestido in a robe com uma capa, that did not fit his com background. uma túnica que não tinha a ver com o seu passado. Listen carefully, Escute com atenção, because God's about to put something on you porque Deus está prestes a colocar algo em você that doesn't line up with your que não background, se alinha com o teu passado, that doesn't fit where you came que não from. se encaixa de onde você saiu. God's about to put something on you Deus está prestes a colocar algo em você that you weren't trained que for, você não foi treinado para ter, that you're not used que to. você não está acostumado. He's going to do a new Ele thing vai fazer algo novo in your life, na sua vida, and a new e thing algo novo. will make you want to shout Isso vai querer com que você dê um brado until you get it. até que você receba. When you get the new thing, Quando você receber esta coisa nova, it will scare you to death, isso vai te assustar até a morte. because Satan will climb up on your Porque shoulder Satanás vai vir nos teus ombros and say you're not e worthy. vai dizer: você não é digno, You don't know what you're doing. você não sabe o que está fazendo, You can't handle this. você não consegue lidar com isso, The people won't respect as pessoas you. não vão te respeitar, The people won't believe in as you. pessoas não vão crer em você, But God has mas chosen Deus te you. escolheu. Prophetically, Profeticamente, Samuel is perhaps Samuel é talvez one of the greatest prophets dos maiores of profetas the Old do Testament. Antigo Testamento. It could be argued Poderia ser discutível isso, that Moses que Moisés was also a great prophet. também foi um grande profeta. But what I admire about Mas o que Samuel eu admiro a respeito de Samuel is that Samuel appears é que Samuel aparece even after death. mesmo depois da morte. He is God's
man. Ele é o homem de Deus. God opened up the womb of Hannah Deus abriu o ventre de Ana to produce para Samuel. produzir a Samuel. Samuel was anointed Samuel foi ungido with oil com óleo so that he could anoint kings. para que ele pudesse ungir a reis. He is a king maker. Ele é um formador de reis. He looks at all the sons of Jesse. Ele olha para todos os filhos de Jessé. Jesse has 8 sons. Jessé tem 8 filhos. He brings 7 of them. Ele traz 7 de seus filhos. Samuel couldn't find one of them Samuel não pôde achar em nenhum daqueles that would be king. que pudesse ser o rei. There was one that almost fooled him Havia um que quase o enganou, because he looked like a porque king. ele parecia como um rei. But when he held the horn of oil, Mas quando ele levantou o azeite com óleo, you must understand the horn of oil entenda que aquele chifre com azeite came from a ram. veio de um cordeiro. It was filled with oil. Estava cheio de um óleo. It was open at the end. Era um chifre aberto no final, It was covered with wax. estava coberto com uma cera. And until it got to the right E head, até que caísse na cabeça correta, the wax wouldn't melt. a cera não derretia. So even when Samuel was about to get it wrong, Então mesmo quando Samuel estava quase ungindo errado, the oil stayed in the horn, ainda o azeite permaneceu no chifre, waiting on the right head. esperando a cabeça certa. Finally, Samuel says to Finalmente Jesse, Samuel diz para Jessé, he said, you gotta have another ele son diz, você tem que ter outro filho, because the oil is not flowing. porque o óleo não está fluindo. He said, oh, I've just got Ele David. disse, mas tem Davi, He's just a boy. ele é só um menino, He's out in the ele field está lá no campo, taking care of sheep. cuidando das ovelhas, He's not dressed right. ele não está vestido He adequadamente, smells like sheep ele está com dung. cheiro de esterco de ovelha, He's got flies. ele tem moscas ao lado He's got dele, gnats all over ele him. tem debaixo dele toda a sujeira, He's not appropriate. ele não está apropriadamente feito. Samuel said, bring him anyway. Samuel diz, traz de qualquer maneira. So they brought the oil Então eles trouxeram um óleo to the head of à David, cabeça de Davi, and the wax melted, e a cera começou a and the derreter, oil e o flowed, óleo começou a fluir, and God anointed e Deus David ungiu Davi to be a king. para ser um rei. He didn't have the training. Ele não teve o He treinamento, didn't have the ele não clothing. teve a roupa, He didn't have the ele pedigree. não tinha o pedigree, He didn't have the ele não background. tinha o passado But preparado, the oil knew who mas he o óleo was. sabia quem ele era. The oil knew who he O was. óleo sabia quem ele era. I'm telling you, there's Eu an estou anointing dizendo a você, há uma unção that's looking for you que está tonight. procurando você hoje, And can't nobody steal e ninguém pode what roubar God has for o que you. Deus tem para você, Because the oil knows who you porque are. o óleo sabe quem você And when é. it finds your E head, quando o óleo encontra a sua it's gonna cabeça, flow. vai fluir. Thou anointest my head with oil. Unges a minha cabeça com óleo, My cup runneth e o meu over. cálice transborda. Surely Certamente, goodness bondade and e mercy misericórdia shall follow vão me me seguir all the days todos os dias of my da life, minha vida, and I will e eu dwell habitarei in the house of na the casa do Lord Senhor para forever. todo sempre. Somebody shout in this Alguém place. brada neste local. Tell your neighbor the oil is looking for you. Olha para quem está do seu lado e diz, o óleo está procurando você. Tell your neighbor the oil is looking Diga, for o you. óleo está procurando por você. Find somebody else and tell them the oil is looking for Encontre you. outra pessoa e diz, o óleo está procurando você. What God has for O you, que Deus tem para você, nobody can steal. ninguém pode roubar, Nobody can take. ninguém pode pegar, Nobody can rob. ninguém pode roubar. The oil knows who you O are. óleo sabe quem você The é. oil is waiting on O you. óleo está esperando In você, spite of your past, apesar do seu in passado, spite of your background, apesar do seu passado antigo. what God has for O que you Deus tem para você is for é you. para você. Stand still Fica de pé forte and see the e salvation of the veja a Lord. salvação do Senhor. For the enemies that you Porque see o inimigo que today, você vê hoje, you shall see them no more. você não os verá mais. Shout hallelujah. Grite aleluia. He is to be anointed 3 times. Ele deveria ser ungido 3 vezes. When Samuel anointed him the first time, Quando Samuel o ungiu pela primeira vez, it looked like it didn't work. pareceu que não funcionou.
He had a king's anointing, Ele teve uma unção de rei, but a kid's job. mas um trabalho de garoto. He had a king's Ele foi anointing, ungido como rei, but he had a kid's mas job. trabalho de garoto. He had a king's Ele teve anointing, uma unção de rei, but he had a kid's mas job. trabalho de garoto. This is a hard stage, Aqui é uma estação difícil. to be anointed, Ser ungido, but not appointed. mas ainda não ser selecionado. To have the anointing, Ter a unção, but not be in the position. mas não estar na posição He ainda. had to go back out there with the sheep, Ele teve que voltar lá com as ovelhas. because God humbles Porque Deus humilha you before he exalts antes que you. Ele possa te exaltar. If you pass the test of Se humility você passar o teste da humildade in due season, na estação adequada, in due eu season, disse na estação adequada, in due na season, estação adequada, in due na season, estação adequada, when the time is right, quando o tempo estiver certo, when the stage is set, quando o palco estiver preparado, when everything is ready, quando tudo estiver pronto, God is going to move you Deus vai te mover into a prepared place até local preparado, that he's been getting que ready. Ele já está He's preparando, been getting the place que ready for you. Ele está preparando o lugar para você, He's been getting you ready for the Ele está place. te preparando para o lugar, And when the time is e right, quando o tempo for certo, when the time is quando right, o tempo for certo, when the time is right, quando o tempo for adequado, no devil in não há hell diabo no inferno can stop you from getting possa te impedir de obter what God has for o que you. Deus tem para você. I came to preach to somebody. Eu vim para pregar para I alguém don't aqui. even know who it Eu não sei is, para quem é, but you got an anointing mas on você you tem uma unção sobre si that doesn't even fit your que nem circumstance. se adequa à tua circunstância When atual. the timing is Mas right, quando chegar a when hora, the timing is quando o right, tempo for correto, the person that everybody rejected, a pessoa que todos God rejeitaram, is going to raise them up Deus vai levantar and place you in a e position vai te colocar numa posição that's going to blow your que vai mind. explodir a sua mente. If I'm talking to you, Se eu estou falando com você, take the roof off this place. tira o teto desse lugar. Most theologians and scholars Muitos teólogos e Agree that- acadêmicos, agree that David was a boy. muitos teológicos e acadêmicos concordam when que he Davi was era a- garoto. Go ahead. Muitos teólogos e acadêmicos concordam que Davi era garoto. That David was a boy Davi era garoto when he was anointed quando ele foi ungido to be king. para ser rei. He wasn't ready for it yet, Ele não estava pronto para but isso the ainda, anointing was already mas a there. unção já estava sobre ele. It took a long time, Levou bastante tempo, but the anointing was there. mas a unção estava lá. And God E used Deus usou an unusual prophet, profeta incomum, Prophet Goliath. profeta Golias. If it weren't for Goliath, Se não fosse por Golias, David wouldn't be king. Davi não seria rei. Goliath introduced David Golias apresentou to all Davi of Israel. para todo Israel. Stop crying about your Goliath. Pare de chorar pelos Golias da sua vida. You need your Goliath. Você precisa do seu Golias. Your Goliath is going to show what you're made of. Seus Golias vão mostrar daquilo que você é feito. Your Goliath is going to prove that the anointing is on O you. Golias vai provar que a unção está sobre você. The problem that you've been fighting O problema que você tem lutado contra is the very instrument that God's going to é o use instrumento que Deus vai to usar prove how anointed you really para are. provar o quão ungido você realmente é. Who am I talking Com to? quem que eu estou falando aqui? Thank God for your Goliath. Agradeça a Deus pelos seus Thank Golias. God for who left you. Agradeça por quem tem te Thank deixou. God for who forsook you. Agradeça por quem te Thank esqueceu. God for who lied on you. Agradeça por quem mentiu a Thank você. God for who fought you. Agradeça para quem lutou contigo. Because God is going to use Porque Deus vai usar them as a platform essas pessoas como to plataforma shift you. para mudar você. Shift you. Mudar você. He's going to shift Ele you. vai mudar He's você. going to shift Ele you vai mudar você into a place para ir para um lugar that you would have never gotten que você in nunca teria
by yourself. sozinho. Goliath did that. Golias fez isso. Your enemies Os do seus that. inimigos vão fazer Your isso. haters do Os seus that. odiadores vão The fazer isso. people who tried to trip you, As pessoas tentaram te fazer they're just tropeçar. going to trip you Eles vão tentar te fazer so you can tropeçar. fall into your Você destiny. tropeça, mas cai no You seu can fall destino. into your purpose. Cai no seu You propósito. can fall into what God has Cai for naquilo you. que Deus tem para They're você. going to bring you before the Eles king. vão te levar perante o Your rei. gift is going to make room O for seu you. dom vai abrir porta para It's você. not fancy. Não é não It é, doesn't look like much. não parece muito, não parece chique. It's not a sword. Não é uma espada, It's not a shield. não é um escudo, It's just a rag é só uma funda, and a rock. é só uma pedra. But when you wind it up, Mas quando você começa a girá-la, it's going to do what it's supposed ele to vai do. fazer o que é capaz de fazer. When you wind up what Quando God você gave, começa a girar aquilo que Deus it's te going to deu, hit Goliath in vai his a head. tocar Golias na sua testa. And you're going to kill him with E his own você vai sword. matar a ele com a sua própria espada. Somebody talk back to me. Alguém responde isso pra mim aqui. This is why I call God the puppet master. É por isso que eu chamo a Deus do mestre dos fantoches. Because he works all things Porque ele trabalha todas as according to the coisas. book of De Ephesians acordo com o livro de Efésios, after the counsel depois do conselho, of his own will. de acordo com a sua própria He vontade, doesn't meet with the board. ele não encontra com a diretoria para He decidir. doesn't talk to the committee. Ele não fala com He comitês. doesn't get everybody to vote on Ele it. não pede votações para He's the decidir. puppet master. Ele é o mestre dos He'll fantoches. pull strings Ele for you. mexe as cordas para He'll você. open doors for Ele abre you. portas para você. He'll make ways for Ele you. abre caminhos para você. And that was David's first E anointing. esta foi a primeira unção de Davi. The second A anointing segunda unção comes through a split vem através de uma divisão between Israel and Judah. entre Israel e Judá. They were once together. Uma vez estavam juntos. They began to fight each other. Começaram a lutar um com o outro. And Judah E Judá made David então fez de Davi their king. o seu próprio rei. And they fought against Israel. E lutaram contra Israel. And he became the E enemy ele se tornou o inimigo of the very thing he was going to earn. exatamente daquela coisa que um dia ele ganharia. He had to fight for it. Ele teve que lutar por aquilo. He had to work for Ele it. teve que trabalhar por aquilo. He was 30 years old Ele tinha 30 anos de idade when he was anointed king of Judah. quando ele foi ungido rei sobre Judá. But he was still not yet Mas ainda ele não era the king of o Israel. rei de todo Israel. The prophecy said A profecia dizia that he was going to be the king of que Israel. ele seria o rei de Israel. Now hear me good. Mas agora me escute bem. Prophecy Profecia is nothing não é nada without se strategy. você não tiver estratégia. I don't think they heard me. Eu acho que eles não me ouviram. I'm going to talk to you all over here. Eu vou falar só com os do lado de cá. Prophecy Profecia is nothing não é nada without se strategy. você não tiver uma estratégia. You can't just, yeah, Isso. you hear me. Acho que você está me ouvindo agora. Let me try y'all over here. Deixa eu tentar vocês aqui Prophecy embaixo. Profecia is nothing não é nada without se você não strategy. tiver uma estratégia. Let me try y'all Deixa eu tentar todos vocês aqui over here. que estão desse lado. Prophecy Profecia não é nada. is nothing Ela não é nada without se strategy. você não tiver uma estratégia. Let me talk to y'all up Deixa eu falar com there. vocês lá de cima. Prophecy Profecia is nothing não é nada without se você não strategy. tiver estratégia. Everybody throw your hands up Todos levantem suas mãos and aos say, céus e God, digam: Deus, give me me strategy. dê estratégias. God, Deus, give me me dê strategy estratégias for the prophecy pela profecia over my que life. está sobre a minha vida. Shout yes Grite sim. if you receive it. Se você recebeu, grite sim. If you receive Se it. você recebeu, grite sim. If you receive Se it. você recebe, grite sim. Shout yes. Dê um brado sim. Let it fall on you Que caia sobre ti. right now. Agora. You look like a shepherd boy. Você pode parecer como um pastorzinho de ovelhas, mas que caia sobre ti. Let it fall on Que you caia sobre ti. right now. Agora. That was his second anointing. Essa foi sua segunda unção. Lord, Senhor, I have a prophecy. eu tenho uma profecia.
but it doesn't look like it's coming together. mas não parece que vai acontecer. That it's because God is saying Isso é porque Deus está dizendo, you have to have a strategy você tem que ter uma estratégia that aligns with the que prophecy. se alinhe com a profecia. Noah was called Noé foi chamado to build an para ark, construir uma arca, but without a mas strategy, sem uma estratégia, he could never build the ark. ele não conseguiria construir uma arca. Ruth could not go back to Moab Ruth não conseguiria voltar a because Moab God had a porque strategy. Deus tinha uma estratégia. Naomi gave her part of the strategy Noemi deu a ela parte when da she went to estratégia the bed of quando ela Boaz. foi à cama de Boaz. I don't know who I'm talking to, Eu não sei com quem eu estou falando aqui, but God's about to give you a mas Deus está strategy prestes a te dar uma for estratégia the thing that's been escaping para you, aquilo que estava escapando for de the você, thing that's been getting para past aquilo que you, estava passando de for ti, the thing that everybody para laughed aquilo que at, todo mundo riu a teu for respeito, the thing that they thought you'd never be para able aquilo to que acharam do. que você nunca conseguiria God is going to fazer. give you a Deus vai te strategy. dar uma estratégia. It shall come to Isso pass. vai acontecer. It shall come Isso to vai pass. acontecer. It shall come Isso to vai pass. acontecer. It shall come Isso to vai pass. acontecer. Get ready for a Se download. prepare para um It's download. going to come like a Vai vir download como um download into your computer. sobre o seu God's computador. going to show you who to talk Deus vai te to. mostrar com quem conversar. God's going to show you who to Deus partner vai te mostrar with. com quem se fazer parceria. There's a strategy Há uma estratégia coming into your life. vindo sobre a sua vida. It is the strategy É uma estratégia of kings. de reis. The first two As anointings primeiras duas unções came easily, vieram facilmente, but the third one mas a terceira unção was quite difficult. foi um pouco difícil. David now Davi agora is the king of Judah. é o rei de Judá. He's got all of Judah Ele tem toda Judá following him. o seguindo. For 10 miles back, 10 milhas atrás, they are following him. eles estão seguindo. David has stopped Davi então parou. by the house of the men of Kerajeth. Ele parou na casa desse homem And he got the Ark of the e Covenant ele pega então a arca da aliança, because it was important to David porque era importante a to Davi bring back the Ark of the Covenant trazer de volta a arca da aliança back to Israel. de volta para Israel. Now hear me good. Agora me escute bem. The problem with O Saul problema com Saul is that Saul wanted the position, é que Saul queria a posição, but David wanted the presence. Davi queria a presença. Some people only want the position, Algumas pessoas só querem a posição, but some people want the mas presence. algumas querem a presença. Lord, I'd rather have your Senhor, eu presence. prefiro ter sua presença. I'd rather have your Eu presence. prefiro ter a sua I'd presença. rather have your Eu prefiro presence. ter a sua presença. Keep me low down Me mantém at baixo the feet of aos Jesus pés de Jesus, so you can anoint para que o me Senhor possa me with your ungir presence. com a sua presença. You can have the title. Você pode ter o título, You can have the você office. pode ter o ofício, You can have anything você pode else. ter tudo, But give me the presence. mas me dá a of the- presença. Is there anybody in Será que here tem alguém aqui that wants the presence of que quer a God presença de Deus to soak you, para te ensopar, to saturate para te you, to saturar, anoint para te you, ungir, to equip you? para te equipar? Devils are trembling. Os diabos estão tremendo, Hell is o nervous. inferno está nervoso, Witches are backing up. as bruxas estão retrocedendo, Demons are running out of the demônios exit estão correndo para a saída, because God has anointed porque you Deus te ungiu with fresh com oil, óleo fresco and something awesome e algo is maravilhoso about to happen. está prestes a acontecer In your life. na sua vida. Shout yes. Grite sim, Shout yes. grite sim, Shout grite yes. sim. Now listen carefully. Agora me escute atenciosamente. Saul Saul has died morreu, by his own sword. morreu pela sua própria espada. He fell on his sword Ele caiu sobre a espada and e died. morreu. And Jonathan, E Jonatas, his heir, o seu herdeiro, died on the battlefield. morreu no campo de batalha. He had one more son left, Ele tinha mais um filho restante and he died also. que também morreu. Then David said Então Davi disse to Ziba, para Zeba: is there anyone left há alguém que sobrou of the house of na Saul casa de Saul
to whom I may show para kindness. qual eu possa mostrar gentileza? They said there is none left Eles falaram, não há ninguém restante, except this crippled boy a não ser esse garoto aleijado, named Mephibosheth, chamado Mefibosete. and he is lame in both his E ele, feet. nos ambos os pés, é And aleijado. David said, fetch him out of E Davi disse, Lodebar vá mandar buscá-lo em Lodebar. and bring him here to me. Traga-o aqui para mim. And he brought E ele Mephibosheth trouxe Mefibosete into his house. até a sua casa. Now Mephibosheth should have been an heir, Agora Mefibosete deveria ser herdeiro, God gave him a house mas Deus deu a ele uma casa that he didn't build que ele não construiu and set him up e o colocou for the rest of his para o life. resto da sua vida agora. So God had taken care Porque, of Mephibosheth. porque Deus cuidou de Mefibosete. Oh, wait a minute. Ah, espera um minuto. I forgot somebody. Eu esqueci de alguém. There's Michal, A Miquel, the daughter a Mical, a filha, of Saul. a filha de Saul. He had been promised Michal Ele tinha sido prometido a Mical that if he killed que Goliath, se ele matasse Golias, that the prize would be the king's daughter, que o prêmio seria a filha do rei. and he would have married into the E family. ele teria casado na But família. Saul did not keep his word. Mas Saul não manteve a palavra. Michal has ended up in another man's bed. Mical acabou na cama de outro homem. But David had a strategy. Mas Davi teve uma estratégia. He spoke to Abner. Ele falou com Abner. I know I'm giving you a whole lot, Eu sei que estou te dando muita informação, but stay with me. mas permanece comigo aqui. You're going to have a strategy Você vai ter que ter uma estratégia to pull things together. para unir as coisas. There are a lot of loose Há ends muitas pontas soltas that have got to be tied que up agora tem que ser amarradas for you to get what God is para about que to você release receba o que Deus está pronto a liberar in your life. na sua vida. There are a lot of people Há muitas pessoas standing in between que you estão entre você and your prophecy. e a sua profecia. Just because God prophesied Só it porque Deus profetizou, doesn't mean it's going to happen. não quer dizer que vai If you acontecer don't do what's se necessary você não fizer o que é to necessário get what God has for para you. pegar aquilo que Deus The tem a woman você. with the issue of A blood mulher com fluxo de sangue, had to crawl. ela teve que rastejar. Blind O Bartimaeus cego Bartimeu had to scream. teve que gritar. The 10 lepers Os 10 had leprosos to go show themselves tiveram to que the priest. mostrar-se ao There sacerdote. is something required Há of you algo requerido de in order ti to get what God para has que for você you. receba o que Deus tem a você. Touch your neighbor and say, I got a strategy. Toque alguém e diz, eu tenho uma estratégia. I got a Eu strategy. tenho uma estratégia. It hadn't happened yet. Ainda não aconteceu, But I got a strategy. mas eu tenho uma estratégia. I got a Eu strategy. tenho uma estratégia. This thing is about to explode. Isso está prestes a acontecer. This thing is about to explode. Isso está prestes a explodir. This thing is about to Isso está change. prestes a mudar. I'm getting ready to go to a whole nother Eu level. estou preparando para ir para um outro I'm nível. getting ready to go to a whole Eu nother estou me preparando dimension. para ir para outra I got a dimensão. strategy. Eu tenho uma It estratégia. may take me some time. Talvez leve um tempo. They may laugh at me. Talvez deem risada de They may mim. mock me. Talvez tirem sarro de God mim. is going to help Mas me Deus vai me ajudar bring that thing to para que isso pass. aconteça. I want you to take 30 Eu quero que seconds você tome 30 and praise segundos him e comece a for what he's louvá-lo about to do por in your aquilo que ele life. vai fazer na sua vida. Come on. Vamos, Come on. vamos. You standing there looking at me. You got 20 seconds Você está left aqui olhando para mim, você tem 20 to segundos praise him sobrando. like a king. Louve-o como um rei. You got 15 seconds 15 left segundos restantes. to praise him like a king. Louve-o como um rei. If you're ever going to praise Se him, você vai you louvá-lo, better do it right é melhor now. louvá-lo You agora. got 10 Você seconds tem 10 to segundos open your mouth para abrir a wide sua boca and agora praise him like e God's about to do louvá-lo something porque Deus está amazing fazendo algo in maravilhoso your life. na sua vida. 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. Let me hear you. Deixa eu te ouvir. Whoa, Nelly. Whoa, Nelly. Oh, Here comes David aqui vem então Davi with the Ark of the com Covenant a Arca da Aliança. on a new cart. Agora num novo carro. He's trying to bring the Ark of the Ele Covenant está tentando trazer a Arca da Aliança back to de Jerusalem, volta a Jerusalém, to the city of a David. cidade de Davi. Wait a minute. Espera um minuto.
the tabernacle of O Moses tabernáculo de Moisés is still in existence. ainda está em existência. But they were worshiping in front of a tabernacle. Mas eles estavam adorando em frente de um That had tabernáculo no glory. que não tinha glória. There are a lot of people Há muitas pessoas making a lot of noise, fazendo muito barulho, but they don't have no mas não tem glory. glória alguma. God's going to use you Deus vai te usar to bring the para glory back. trazer a glória de I volta. wish I had time Ah, quem dera eu tivesse to work tempo on it like I want to work para on it. falar como eu quisesse falar aqui. See, Moses' tabernacle, Veja, Moisés, tabernáculo de three Moisés. Tabernáculo de Moisés tinha 3 it partes. had the outer court, Tinha o ato externo, the inner court, tinha o ato interior and the holies e of tinha o Santo dos holies. Santos. But there was nothing behind the veil. Mas não tinha nada atrás do véu. Because there was nothing behind the Porque não veil, tinha nada atrás do véu. it was Ichabod. Na verdade era Icabode. The glory had A departed. glória havia ido embora. With your mouth you draw nigh to me, Com a sua boca você fala but de your mim, heart is far from mas me. o seu coração está But distante de mim. David is trying to bring back the Mas glory. Davi está tentando trazer a glória de volta. He doesn't know what he's doing. Ele não sabe o que está fazendo. He doesn't know how to do Ele it, não sabe como fazê-lo, but he wants to do mas it. ele quer fazê-lo. Now this is the difficult part. Agora aqui tá a parte difícil. This is where the faith comes in. Aqui é quando entra a fé. When God sends you to do something Quando Deus te manda fazer algo and you don't know exactly how to e do você it, não sabe exatamente como fazê-lo, you run into mistakes. você faz erros. You run into hiccups. Você comete e You run into tropeças. delays. Você faz desvios e atrasos. You make bad choices. Você faz escolhas erradas. And we are standing E a gente está em pé, in the middle no meio of a bad choice. de uma escolha errada. David is trying to bring the Ark of the Covenant Davi está back, tentando trazer de volta a arca, which is a good o thing, que é uma coisa boa. but he's trying to bring it on a new cart. Mas ele está tentando trazer um carro The novo. Ark of the Covenant was A designed arca da aliança foi desenhada to be carried para ser carregada on the nos shoulders ombros of the dos priests, sacerdotes, not in a new cart. não num carro novo. Forget all these new ideas. Esqueça essas ideias novas. Stick to what works. Fique com aquilo que funciona. They were trying to bring the Ark of the Covenant Eles estavam back tentando trazer de volta a arca da with a lot aliança of new stuff that com hadn't been muitas proven. coisas novas que não haviam And sido the provadas. Bible said, E a Bíblia And diz, the Bible E a said, Bíblia diz, and the Bible e a Bíblia said, diz, and the Bible e a said, Bíblia diz, y'all gotta look over me você tem tonight, que olhar para mim hoje 'cause I aqui, kind of feel like preaching porque eu tonight. sinto com vontade de And pregar when I aqui. feel like preaching, E quando eu something's sinto gonna com vontade de pregar, in algo this acontece place. nesse lugar. The Bible A said, Bíblia diz, the Bible a Bíblia said diz that when they tried to bring it back on a que new quando cart, tentaram trazer um carro the novo, ox tripped, os gados tropeçaram the ark slid, e a arca caiu. Uzzah Uzá reached out estendeu a mão to save the ark, para salvar a arca and he e died. ele morreu. God doesn't need you to save him. Deus não precisa que você salve a ele. You need him to save you. Ele precisa que você salve Who a am ele. I talking Com quem eu to? estou falando aqui? You got too big for your britches. Você é muito God grande. doesn't need your help. Deus não precisa da tua ajuda. He didn't need Ele Sarah não precisa de Sara to get Rahab. para ter a He Rabi. didn't need Sarah Ele não precisa de Sara. to get her maid servant. Ele não precisa da sua serva, When Sara. God got something for you, Quando Deus tem algo a he'll você, handle it himself. ele vai fazer sozinho. And Uzzah E died. mais do que Uzá morreu. And he died in front of all of Judah. E ele morreu na frente de todo Judá. There is nothing like having a public problem. E não há nada como ter problema público. A lot of you got problems, Muitos de vocês têm problemas, but everybody doesn't know it. mas muitas pessoas não sabem. But when your problem is public, Mas quando o seu problema é it's público, hard to handle é difícil lidar. the embarrassment. É difícil lidar com a vergonha. He's trying to be a great leader, Ele está tentando ser um grande and líder. now the leader's in trouble, E agora o líder está em problemas. and the Ark of the Covenant has slid, E a arca da aliança está caída. and it has cost Uzzah his life, E agora custou a vida de Uzá. and Uzzah is dead, E Uzá está morto. and David is E embarrassed, Davi está envergonhado. and David is E disappointed, Davi está desapontado. and he says, "This is E ele diz: too hard for isso é me. difícil demais para mim. I can't handle this Eu não consigo suportar isso. anymore. Eu não suporto mais isso. I'm going to take the Ark of the Eu Covenant vou pegar a arca da aliança to the house of Obed-Edom. e vou levar de volta para a casa de I'm Obed-edom. through with it.
Acabou com isso, chega. I'm not going to be bothered with it Eu não vou mais me anymore. incomodar com isso. I'm going to go on about my business. Eu vou só cuidar dos meus negócios. It costs too much. Custou demais pra mim. It hurt too bad. Feriu demais. I went through too much death. Eu passei por muita morte. I went through too much disappointment. Passei por muitos desapontamentos. I give up. Eu desisto. I quit. Eu desisto. The closer you get to your prophecy, O quão mais próximo você está da sua profecia, the harder the attack is going to come. mais difícil o ataque vai The ser. closer you get to the place O mais próximo você estiver no that lugar God has promised que you, Deus te prometeu, the more you're going to run into obstacles. mais você vai enfrentar obstáculos. And David left the Ark of the Covenant Davi deixou a Arca da Aliança at the house of Obed-Edom na casa de Obed-Edom and walked away. e saiu e foi embora. Said, I'm through with Ele it. disse, chega, não quero And for mais. 3 E months, por 3 meses, David left the Ark of the Covenant Davi deixou lá a Arca da in the Aliança house of na casa Obed-Edom de Obed-Edom for 3 whole por months. 3 meses completos. But he kept hearing Mas ele continuava ouvindo how God had blessed como Deus tinha abençoado Obed-Edom a casa de Obed-Edom and all that pertained e to him. tudo que pertencia a ele. God has blessed. Deus abençoou. Honey, when you got the anointing, Querida, quando você tem a God unção, will bless everything that pertains to Deus vai you. abençoar tudo que pertence a He will você. open up Ele doors. vai abrir He portas. will make ways. Ele vai fazer caminho. If you won't do it, Se você não fizer, God will bless somebody Deus vai else abençoar outra to pessoa make you thirsty, para fazer com que você tenha to make sede, you hungry. para te fazer ter fome. God won't move till you get Deus hungry. vai mover até você You ter gotta fome. be real hungry. Você tem que estar com muita You fome. can't just come to church Você não pode só vir à and igreja sit in here e sentar e and ouvir show off your pretty e hairdo mostrar seu cabelo and bonito show off your suit. e mostrar o seu terno You lindo. gotta get hungry Você for tem que ser God. fome de Deus. The problem with the church O problema today com a igreja is hoje that we're not hungry é for que a gente não God. tem fome de Deus. We want a nice, A gente quer ser legal, neat, a gente quer uma coisa agradável, calma, organizada, quiet quieta. God Deus quieto that makes it que easy faz mais fácil for us. para nós. But he that hungers and thirsts Mas aquele que tem fome e sede after de righteousness justiça shall be filled. serão preenchidos. Touch 3 people and say, I'm hungry. Toca 3 pessoas e diz, eu tô com fome. Touch 3 people and say, I'm Toque hungry. 3 pessoas e diz, eu tô com fome. I'm hungry. Eu tô com fome. I might jump up without warning. Talvez eu pule sem avisar. Talvez eu comece a dançar sem você I ver. might clap my Talvez eu hands. comece a bater as I mãos. might leap out of my seat. Talvez eu saia do meu I lugar. might step on your Talvez pocketbook. eu pise aí no teu But livro. I'm hungry. Mas eu tô com I fome. might get out of control. Talvez eu saia de I might controle. get out of order. Talvez eu saia da But you see, ordem. you're sitting beside Mas veja, somebody that's hungry. alguém está I'm com hungry fome for do seu your- lado. I'm hungry for your Eu glory. tô fome de glória. I'm hungry for your touch. Eu tô com fome pelo teu I'm toque. hungry for your Eu tô com healing. fome pela tua I'm cura. hungry for your Eu tô com power. fome pelo teu poder. Touch me again. Toque-me de novo. Touch me again. Toque-me de novo. Touch me again. Toque-me de novo. Touch me Toque-me again. de novo. Touch me Toque-me de again. novo. Touch me Toque-me de again. novo. If you touch me, Se I'll você me serve you. tocar, eu vou te servir. If you touch me, Se I'll você me serve you. tocar, eu vou te servir. Touch me, I'll Se você me praise you. tocar, eu vou te If you louvar. touch me, I'll Se você me bless you. tocar, eu vou te If you louvar. touch me, I'll Se você me leap for you. tocar, eu vou pular If por you ti. touch me, I'll Se você me dance for tocar, you. eu vou dançar por If you você. touch me, I'll Se você me clap my tocar, eu vou. Touch me, I'll run out Se over você me this tocar, eu vou correr por esse prédio. Me toca de novo. Touch me again. Toca-me de novo. Touch me again. Toca-me de novo. Touch me again. Toca-me de novo. If you touch me, Se você me tocar, give you the praise. eu te darei louvor. If you touch Se me, você me tocar, I'll give you the eu praise. vou te dar If louvor. you touch Se me, você me tocar, I'll lift you up. eu vou te exaltar. Can't hear you. Eu não tô te ouvindo aqui.
você You mesmo. gotta get it tonight. Agora recebe This is hoje. the last night. Esta é a última Hell noite. or high water. Agora não importa o que aconteça, eu vou receber hoje. Open my mouth Eu to vou the abrir Lord. minha boca ao Senhor. I've opened my mouth to the Eu Lord. abro meus lábios ao I'm Senhor. gonna get it tonight. Eu vou receber hoje. I'm in the balcony. Se eu estiver lá em cima, I'm still gonna get eu it. ainda vou If receber. I'm on the back Se eu row, estiver aqui lá no fundo, I'm still gonna eu get it. também vou receber. Take the roof off this Tira o place. teto desse lugar. Take the roof off this Arranca o place. teto desse lugar. Take the roof off this Arranca place. o teto desse lugar. All I want, Tudo que eu quero. all I want, Tudo que eu quero. all I want Tudo que eu quero is your glory. é a sua glória. I don't care how much it costs. Não importa o quanto custe. I don't care what I gotta go Não through. importa o que eu tenha que atravessar. But I'm gonna go back Mas eu vou voltar and get what I lost. e vou receber o que eu perdi. I'm not gonna let Obed-Edom Eu não vou deixar que Obed-Edom get my blessing. receba a minha bênção. And if I have to crawl, E se eu tiver que rastejar, and if I have to get down on my se eu tiver que knees, ajoelhar, and if I have to stumble, e se eu tiver que tropeçar, I'm gonna get it eu back. vou receber de volta. I'm gonna get my joy back. Eu vou receber minha alegria de I'm gonna volta. get my anointing Eu vou back. receber minha unção de volta. I'm gonna get my peace Eu vou back. receber minha paz de I'm volta. gonna get my power Eu vou back. receber meu poder de I volta. won't stop. Eu não vou parar. Give me my Me glory. dá minha glória. Give me my Me dá glory. minha glória. Give me my Me dá glory. minha glória. Give me my Me dá daughter. minha glória. Give me my son. Me dá minha filha e meu Give filho. me my daughter. Me dá minha filha. Give me my Me joy. dá minha alegria. Give me my Me peace. dá minha paz. Give me my power. Me dá o meu poder. It's mine. É meu. It's mine. É meu. It's É mine. meu. It's mine. É meu. I'm looking for hungry people. Eu tô buscando pessoas famintas. I'm looking for hungry Eu tô people. buscando pessoas famintas. God is looking for hungry Deus está people. procurando pessoas famintas. God is looking for somebody Deus está buscando por alguém that's desperate. que está desesperado. I won't leave this building Eu não vou sair desse prédio till I get a fresh até que eu anointing. receba uma nova unção. Whatever it takes. Não importa o que I'll custe. kick off my shoes. Eu vou tirar meus sapatos I'll se for shake necessário. down my hair. Vou machucar I'll meu take cabelo. off my coat. Eu vou tirar o meu But casaco. I gotta get the Mas eu glory vou back. receber a glória de volta. If you want the glory, Você quer a glória? shout hallelujah. Dá um brado aleluia. Oh, y'all don't know who you're fooling with. Ah, vocês não sabem o que vocês estão mexendo aqui não. God will do something so amazing in Deus this vai fazer algo place tão maravilhoso neste lugar. that tumors will shrink, Que tumores vão encolher. that cancers will Que disappear, cânceres vão desaparecer. that high blood pressure will come Que a pressão down, alta sanguínea vai that normalizar. diabetes will disappear. Diabetes vai Y'all desaparecer. don't know who you're fooling Ah, você with. não sabe com o que vocês estão If mexendo. you get hungry in Se here, você está com fome God aqui, will give you a beauty for Deus vai te ashes. dar beleza ao invés de cinzas. He'll give you the garment of praise Ele vai te dar vestes de for the louvor spirit of heaviness. ao invés de espírito de You've been alegria. up under a spirit of heaviness, Você vai ter abundância de but it's espírito. got to go. Mas agora esse espírito de amargura vai. It's got to go Ele vai sair tonight hoje à noite. in the name of Em o Jesus. nome de Jesus. In the name of Em o Jesus. nome de Jesus. In the name of Em o Jesus. nome de Jesus. It's gotta go. Ele tem que ir embora. Shake yourself Se loose. sacude aí e se livra. Shake yourself loose. Se sacode e se liberta. Yourself Se loose. sacode e se liberta. Shake yourself. Se sacode. Shake Se yourself. sacode. Shake Se yourself. sacode. Shake Se yourself.
David, Então Davi, he tells Abner, ele diz a Abner: go get vá pegar, Michal. vai pegar o meu gado. Well, she's with somebody else. Vai pegar Mical, perdão. Vai pegar Mical, ela estava com alguém. He said, get her anyway. Vá pegar Mical mesmo assim. And Abner brought Michal Então Abner trouxe Mical, out of another man's bed. saiu da cama de outro homem. And the other man was crying, E outro homem estava chorando, trying to get her back. tentando pegá-la de volta. And Abner told him to go home. E Abner disse a ele para ir para casa. You see, God had promised Veja, Deus tinha prometido David that he would have que Davi teria the king's daughter. a filha do rei. Haven't you ever wondered Você não se perguntou, when David starts bringing back the Ark of the Covenant, quando Davi começou a trazer de volta a Arca da Aliança, how rude Michal was? quão rude foi Mical? She didn't want to be there. Ela não queria estar lá, But God was moving things around. mas Deus estava mexendo as coisas ao redor. Now let me show you the wisdom. Agora deixa eu te mostrar a sabedoria. She could have been heir, Ela poderia ter sido a herdeira, but David married her, mas Davi casou com ela. which moved her. Isso moveu a ela então. Mephibosheth Mefibosete could have been heir, poderia ter sido herdeiro. but David gave him the house. Ele não poderia ter sido, mas Davi deu uma He casa. moved him. Também o moveu. All of Saul's sons Todos os filhos de Saul had died on the que battlefield. tinham morrido no campo de batalha. All of his children by concubines Todos os seus filhos com as concubinas had died. tinham morrido. And you remember how the Bible said Rizpah E você lembra da Bíblia dizendo em Rispa, drove the buzzards away? ali tirando, The way was clear. agora o caminho estava livre. And then Abner died. Então Abner morre. So this is what David did. Então aqui está o que Davi fez. David got behind Abner's casket. Davi entrou atrás do túmulo de Abner. Abner was an Israelite. Abner era um israelita. And he followed E ele seguiu. Abner's casket. Ele seguiu então o caixão de And he Abner. mourned E ele chorou e the pranteou death of Abner. a morte de Abner. He cried so Ele chorou tanto that it touched the people's heart. que tocou o coração das pessoas. And God is getting everything E ready Deus estava então preparando tudo to set him up. para prepará-lo. Why am I preaching this tonight? Por que eu estou pregando isso essa noite? God is doing something Deus está fazendo algo to set you up para te preparar for what he's about to do para next aquilo que Ele está fazendo agora in próximo your na life. sua vida. And it's been a lot of movement. E houve muitos movimentos, And it's been a lot of houve shaking. muitas mudanças e And it's sacudir. been a lot of turmoil. Eu sei que muitas coisas difíceis But aconteceram, God's got a mas strategy Deus tem uma estratégia that he's working on. que Ele está trabalhando. He's going to make them like you. Ele vai fazer com que eles He's going gostem to de make você. them like Ele vai you. fazer que eles gostem He's de going você. to put you in a Ele vai te position colocar numa posição that's going to cause them to love que you. vai causar com que eles te amem. And the Bible E a says, Bíblia diz, and the Bible e a says, Bíblia diz, and the Bible e a says Bíblia diz that David came back to que Israel Davi voltou a Israel and they anointed him e eles ungiram a ele to be king para ser o rei over sobre Israel. todo Israel. Now I don't know what your promise is, Agora eu não sei qual é a sua promessa, but the Lord told me to tell mas o you Senhor me disse para te dizer He's going to give you a que Ele strategy vai te dar uma estratégia that's going to unlock the que door vai abrir a porta to what's going to happen para next. aquilo que vai acontecer no In próximo, your life. agora por diante da sua vida. Hear me Me good. escute bem, For every problem para cada problema in your na life, sua vida, God has a Deus strategy. tem uma estratégia. For every prophecy Para cada profecia in your na life, sua vida, God has a Deus strategy. tem uma estratégia. For every situation Para cada situação in your na life, sua vida, God has a Deus tem uma strategy. estratégia. And He wants you to stop murmuring E Ele quer que você pare de murmurar and e complaining reclamar and be still. e agora se aquete. Be still. Aquete-se. Be real still. Aquietai-vos realmente. And know that God is still God. E saiba que Deus ainda é Deus. He's got a strategy. Ele tem uma estratégia. He's going to put you in the right place Ele vai te colocar no lugar certo, at the right na time hora certa, with the right com people as pessoas certas, to get it done. para que isso aconteça. Now,
I know you're nice to all the people you know. Agora eu sei que você é legal com todas as And pessoas you're que você nice to all conhece the people you e like. com todas as pessoas que você gosta. But I want you to be nice to everybody. Mas eu quero que você seja legal com Because todos. God's going to make your Porque enemies Deus vai fazer com que os teus your inimigos footstool. sejam o pisar dos teus He's going pés. to use people who hurt As you pessoas que te feriram and hated e you antes te odiaram, to bless you. agora elas vão ter que te So abençoar. you got to be in a position Então você tem que estar numa posição that you say, any way you bless que me, você possa dizer, Lord, da forma que o Senhor abençoar, I'll be Senhor, satisfied. eu vou estar satisfeito. Anybody you want to use, Qualquer pessoa que o Senhor quiser usar, I'll be eu satisfied. estarei satisfeito. Because this is the strategy Porque esta é a estratégia of kings. de reis. Now Michal Agora Mical, had been raised by Saul. ela tinha sido criada por Saul. She was used to a king acting like a king. Ela estava acostumada com um rei agindo como um rei. But when David got the Ark of the Covenant back, Mas quando Davi trouxe de volta a Arca da he didn't Aliança, act like a ele king. não agiu como um rei. He started dancing. Ele começou a dançar. Give me some dancing Me dá uma music. música de dança aí. He gave some dancing Ele music. começou, me dá uma música de And dança. he started E dancing. ele começou a dançar. He started Ele dancing. começou a Where dançar. my radical people Cadê at? o povo radical daqui? Start dancing. Começa a dançar. He started Ele dancing. começou a dançar. He started making Ele merry. começou a He fazer. started lifting him Ele up. começou a He dançar. started praising Ele começou a God. pular e adorar He a started Deus. glorifying Ele começou a God. glorificar a Deus. They didn't know what he was Eles dancing não about. sabiam por que estava But he dançando. was bringing back Mas the ele estava glory. trazendo de volta a He glória. was bringing back the Ele glory. estava trazendo de volta a And she glória. told him, stop Ela disse, dancing. pare de dançar. Stop Pare de dancing. dançar. But he wouldn't stop Mas ele dancing. não parava de He kept dançar. right on Ele dancing. continuava dançando. And the more they told him to E stop, quanto mais diziam para the more he parar, danced. mais ele The dançava. more he danced. Mais ele The dançava. more he danced. Mais ele dançava. The devil doesn't want you O diabo não quer to get your dance que back, você dance de novo. to get your joy Que back, sua alegria to volte. get your peace Que a back. sua paz volte. But the devil is a Mas lie. o diabo é um Tonight mentiroso. is your night Hoje é a tua to noite. dance Dança. while you bring back the glory. Deus está trazendo a glória. Enquanto você está trazendo a glória. Tonight is your night. Hoje é a tua noite. Tonight. Hoje. Tonight is your night. Hoje é a tua noite. Tonight is your night. Hoje é a tua noite. If you knew Se você soubesse what God was about to o que do, Deus está prestes a you would fazer, dance too. você também dançaria. If you knew Se você soubesse what God was about to o que do, Deus está prestes a you would fazer, praise Him too. você louvaria If também. you Se knew você soubesse how God was going to bless you, como Deus vai te all the way abençoar, up in the balcony, até lá em cima na arquibancada. I waited too long Eu for this. esperei demais para isso. I waited too Eu long. esperei demais. I waited too Eu long. esperei muito. I waited too long Eu for esperei this. muito I para esse cried too momento. long. Eu chorei muito. I suffered too Eu long. sofri demais. May I have this dance? Será que eu posso May dançar? I have this dance? Será que eu posso dançar? Dance before Him. Dance perante Ele. Dance before Dance Him. perante Ele. Dance before Dance Him. perante Ele. Dance before Dance Him. perante Ele. Dance before Him. Dance perante And Ele. they brought Him back. E trouxeram de In a volta dance. numa dança. They brought the Ark of the Trouxeram a Covenant back. Arca da Aliança de volta dance. numa dança. They brought Him back. Trouxeram de volta In a dance. numa dança. They brought Him back. Trouxeram de volta In a numa dance. dança. And David became king. E Davi se Look tornou at that rei. king. Olha o Look rei. at that king. Olha aquele rei. Look 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 at that king. Olha aquele rei. Way up in the balcony. Lá em cima. Way up in the balcony. Lá na arquibancada. Way up in the balcony. Lá em cima na Way arquibancada. up in the balcony. Lá em cima no Look rei. at that king. Olha um rei aí. Look at that king. Olha um rei aqui. Look at that. Olha um rei. Look at that Olha aqui king. um rei. Let me have this dance. Deixa eu dançar. Let me have this Deixa eu dance. dançar. Let me have this Deixa eu dance. ter essa dança. This is my strategy. Essa é a minha estratégia. This is my Essa é strategy. a minha estratégia. I'm gonna enter into his gates Eu esperei por essa with dança. thanksgiving Eu vou entrar com dança. and his courts Eu vou entrar em seus atos with praise. com ação de graças. Zion, Sião, Zion, Sião, Zion, Sião. dance.
supposed to be Você não dancing. deveria estar You're dançando. not supposed to be Você não dancing. deveria estar dançando. You're supposed to be Você depressed. deveria estar deprimido. But David brought him back. Mas Davi trouxe de volta. Show him how he brought him back. Ah, sim, ele trouxe de Show volta. him how he brought him back. Sim, eu vou trazer de volta Show him how também. he brought him back. Eu também trarei. Show him how he brought him Eu back. também vou There trazer you de go. volta. Aí sim. Show him. Sim. Brazil, Brasil, this is esta é the strategy a estratégia of kings. de reis. That's it. É isso, That's it. é isso. I love you. Eu amo vocês. I love you. Eu amo vocês. I thank God for you. Eu agradeço a Deus por vocês. Bring back the glory. Traga de volta a Bring glória. back the glory. Traga de volta a Bring glória. back the glory. Traga de volta a Bring glória. back the glory. Traga de volta a Bring glória. back the glory. Traga de volta a